Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos todos nós reunidos para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de reflexões. Te rogamos, Senhor, a tua bênção, a tua misericórdia, a tua compaixão. Para cada um de nós, para os nossos lares, para as nossas casas espíritas, para toda essa comunidade, Senhor. Para cada um que sofre nesse momento, num leito de hospital, num leito da sua residência, numa instituição, para aquelas famílias que estão em agonia porque não sabem como está o seu ente querido internado no hospital, que não pode receber visita, e para aqueles que estão sofrendo com a desencarnação dos seus entes queridos. Que todos esses teus filhos, Senhor, sejam amparados pela tua misericórdia, que os seus familiares também possam receber o esclarecimento necessário. E assim, Senhor, sentindo a vibração amorosa nos envolver, vindo dos corações dos amigos espirituais, que nessa noite se reúnem para participar dos nossos estudos, te pedimos, com muito amor, que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje, na casa de Francisco de Assis. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos aqui começando os nossos estudos. Já fechamos. Aqui a gente também pode fechar, então já fechamos e resolvemos o problema. Então, é a Verinha que está aqui embaixo, está no escuro, Verinha. Ilumine-se, mostre a sua luz. Rosângela também. Então, hoje, o nosso estudo da noite de hoje será baseado no livro... Abre a câmera. Abre a câmera. Vira para você. O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. O capítulo que nós vamos estudar é Renovação pela Educação, tá? Então, que possamos aqui dar início ao nosso estudo. E quem vai fazer o nosso estudo de hoje, o capítulo 22, Renovação pela Educação, é a nossa irmã Denise Fernandes. Então, Denise, a palavra é sua. Obrigada, Rosa. Bom, o estudo de hoje, o Mestre da Educação, é um estudo muito forte, né? Porque ele fica, vamos dizer assim, retificando o que nós estudamos hoje, desde Paulo de Tarso, né, de Paulo Estevão. Só um instantinho. Gê, fecha a porta, por favor. Vocês estão ouvindo o eco? Então tá. Tudo bem agora. Tá tudo ok, Denise? Tem tudo a ver com o que nós estudamos hoje em Paulo Estevão, no que nós estudamos nas Memórias de um Suicida, na Ivone Pereira, porque fala sobre renovação, né? Paulo, na sua volta ao passado, né? Ele relembrou tudo no passado e viu todas as dificuldades por que ele passou, todas as pessoas que ele fez sofrer, e ele teve que se modificar. Mas ele teve a oportunidade de se modificar ainda na encarnação. O nosso amigo Jerônimo, após ter cometido o suicídio, ele faz aquela reflexão, depois de ter sido amparado pela instituição de Maria, né? E ter passado por todo aquele sofrimento, e ao planejar, né, junto com os amigos, o seu retorno à Terra, ele pôde ter uma ideia de quão mal ele fez a todos com esse ato equivocado.
Então, ele teve também a oportunidade de se renovar. Então, tendo nova existência, ele tem essa oportunidade de fazer de novo, mas de forma diferente. Não é mesmo, Rose? Então, o nosso querido amigo Vinícius Pedro de Camargo, quando escreve esse texto, parece que ele escreveu hoje de manhã e estava falando sobre tudo que está acontecendo aqui hoje. Tudo que está acontecendo no mundo. Vamos ver. Ele começa assim: educar é tirar de dentro para fora e não introduzir de fora para dentro. Nós, quando estudamos para ser professores, e depois, mais tarde, exercer um magistério no município do Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade também de olhar a educação de forma diferente. Primeiro, ali, ao vivo e a cores, né, Vera, né, Rose? Ao vivo e a cores ali, dentro do dia a dia da escola. E sempre, ao estudarmos, a gente escutava também essas coisas, que o indivíduo não é uma tábula rasa, né? Ele traz os conhecimentos dele. Então, ele traz os conhecimentos dele, ele tendo conhecimento, a educação que ele vai tirar é de dentro dele. Ele vai colocar, nós vamos auxiliá-lo a colocar para fora tudo que ele tem, aproveitar as suas experiências e modificar de alguma forma aquele comportamento que não é mais, vamos dizer assim, não é aceitável, não, mas é que não pertence mais à maturidade em que ele esteja naquela ocasião. Uma criança da escola que fosse da educação infantil não vinha cru, como a gente pensava que era. Ele traz o conhecimento, uma bagagem que ele adquiriu da família. Um ser humano, nessa existência, não veio cru. Ele traz uma bagagem, um conhecimento que ele teve em outra existência. Quando reencarnamos, temos o esquecimento. Então, não lembramos das experiências, mas essas experiências ficam marcadas dentro da nossa consciência. Então, dentro de nós sabemos o que é certo e o que é errado. Dentro da nossa consciência, todos nós temos condições de perceber o que é da lei e o que não é. A educação espiritual, a educação religiosa, vamos dizer assim, de uma certa forma, nos faz acordar esses valores, rever esses valores. A religião nos auxilia a nos afastarmos do caminho errado, vamos dizer, entre aspas, né? Afastarmos-nos do desvio. Então, quando a gente fala que educar é tirar de dentro para fora e não introduzir uma coisa de fora para dentro, porque você não educa, você se educa. Porque se você não quiser receber os ensinamentos que estamos recebendo da família, da igreja, da religião, né? Dos amigos, da comunidade, se nós não quisermos aprendermos esses conceitos, esses conhecimentos que nos são passados, assim, vamos dizer assim, uma forma que nós caminhemos pelo caminho do bem. Se nós não quisermos receber esse conhecimento, nós não receberemos. Nós nos tornaremos, vamos dizer assim,
impermeáveis, né? A partir do momento que dentro de nós surge a necessidade, a vontade de querer aprender, nós buscamos essa educação. A usar aquilo tudo que está na nossa consciência, que temos de que o que é certo, de que é errado, e passamos a fazer as nossas escolhas. E aí, sim, refletiremos tudo que nos chega, através de livros, de estudos, de conversas, e tudo é aprendizado, não só na religião, mas em tudo que você recebe do meio de fora, é aprendizado para aquele que está disposto a aprender. E como é de dentro para fora? Como você renova as suas experiências baseadas naquilo que você recebe de fora, reflete e utiliza para si. Será que eu estou sendo muito enrolada ou eu estou falando claro? Então, vamos lá. Todos possuem, em estado de latência, poderes e faculdades maravilhosas, diz Pedro de Camargo, no segundo parágrafo, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir o objeto da educação. Então, a educação é de forma também gradual, harmoniosa e progressiva. Tanto pelas experiências externas que vêm de fora, os conhecimentos que vêm dos outros ou de outros artifícios, quanto os conhecimentos, as faculdades que nós temos dentro de nós. São faculdades inatas. Se os nossos esforços se focalizarem numa determinada faculdade, deixando as demais em abandono, produziremos indivíduos anômalos, constituindo povos desequilibrados, verdadeiros aleijões morais. Se a gente começa só a focar num determinado ponto, aquele ponto se desenvolve. Mas os outros ficam capengas. Fica faltando. Então, o que acontece hoje? Né? É precisamente esse o quadro doloroso que nos apresenta o panorama internacional, onde as nações, aí ele já fala no planeta Terra, não conseguem encontrar o equilíbrio que as mantenha dentro do ritmo natural da vida. Porque, como é a educação, né, os esforços estão focalizados só numa determinada faculdade, as outras faculdades estão, como ele diz aqui, verdadeiros aleijões morais. Porque, atualmente, o que se desenvolve, ou durante um bom tempo que a gente está fazendo aí, esses centenários, nesses milênios, só procurando buscar desenvolver a inteligência, né? E a moral? Muita gente faz o esforço de melhorar, mas a da inteligência está muito mais focada do que a moral. Então, é essa legião que está no homem atual. O desenvolvimento excessivo da inteligência em detrimento do desenvolvimento da moral. Agindo como rivais, diz Pedro de Camargo no quinto parágrafo, agindo como rivais, na persuasão de acautelar interesses particulares, todas elas, outra coisa, não têm feito, senão cavarem a ruína comum, gerando conflitos e convulsões internas, a par de guerras cruentas e fratricidas, que colimam na destruição das suas mais decantadas e vultosas realizações.
Então, é aquela eterna rivalização. Né? Eu preciso ganhar, eu preciso ser o campeão, eu preciso ter tudo, eu preciso ser o primeiro. Procurando a causa de tão inominável insânia que vem, através dos séculos e milênios, mantendo a humanidade nesse estado de demência coletiva, vamos encontrá-la na educação unilateral, ou seja, na monocultura da inteligência, com o menosprezo do sentimento. Olha só, parece que ele está falando do momento atual, está certo que não foi há muito tempo que ele escreveu. Mas hoje em dia, pelo que a gente tem passado nessa experiência de 2020, isso está mais presente, né? Mais pulsante, né? Essa enorme diferença da educação, da monocultura da inteligência, com o menosprezo do sentimento. Já ensinou o inigualável educador de Nazaré que só há um pecado e uma virtude. Esse pecado é o egoísmo. E essa virtude é o amor. Falando em pecado, vou dar uma breve palavra sobre a origem do termo pecado. Antes de existir o cristianismo, já se falava em vícios de conduta. Desde os 10 mandamentos, procura-se uma forma de guiar o homem no caminho do bem, mostrando o que é certo e o que é errado. Já no Antigo Testamento, há o conceito de pecado. A palavra vem do latim peccare, que significa passo em falso, cair, remetendo à culpa, delito, transgressão. Assim, religiosamente, passou a representar a transgressão livre e consciente da lei ou do preceito de Deus. Segundo Santo Agostinho, pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. No século VI, o catolicismo do Papa Gregório Magno definiu como 7 os principais erros da conduta humana. No entanto, apenas centenas de anos depois, no século XIII, é que a Igreja oficializou os chamados 7 pecados capitais, quando publicou a Suma Teológica por São Tomás de Aquino. O intuito era educar os seguidores dessa doutrina, de forma que pudesse compreender e controlar os instintos básicos do ser humano que o afastavam de Deus. Outras religiões, como o judaísmo, o protestantismo, também têm o conceito de pecado em suas doutrinas. Mas o uso do termo 7 pecados é exclusivo do catolicismo, assim como sua classificação em pecado original, por exemplo. Mas existe pecado para o espiritismo? Na doutrina espírita, não se usa o termo pecado, que é uma tradição utilizada pelo catolicismo e algumas outras doutrinas, como acho que eu falei anteriormente, né? O espiritismo procura desmistificar e projetar luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Então, no Livro dos Espíritos, de Kardec, na parte 4ª, deixa eu ler aqui, das Esperanças e Consolações, há no capítulo 2, das penas e gozos futuros, a explicação do ponto de vista do espiritismo a respeito dos termos paraíso, inferno e purgatório, né? Paraíso perdido, pecado original. Então, todos esses termos são alegorias que por séculos foram utilizados para facilitar a compreensão das pessoas, que à época seria muito difícil de entender de outra forma. Né? Hoje em dia, a gente já consegue pensar em utilizar outros termos que não sejam esse, mas naquela época as pessoas só entendiam mesmo. O próprio Jesus, né? Jesus, quando
ensinava, ele falava por alegorias, muitas vezes, né? Então, certa vez, um de seus discípulos lhe pergunta: por que falas por parábolas? Ao que ele responde: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 24. Bom, a humanidade está em constante progresso. O nosso planeta também, né? Hoje é um mundo de expiações e provas, mas a gente está na fase de transição para um planeta de regeneração. Nós todos já sabemos disso, né? Para o mundo de regeneração, o bem começará a triunfar, né? Haverá regeneração. Então, assim, muitos irmãos ligados ao mal já não nascerão mais aqui, né? Encarnando em outros locais, né? Outros lugares. E os espíritos mais evoluídos, voltados para o bem, encarnarão para auxiliar a humanidade nessa transição. E isso ocorre em todos os mundos habitados, não é só exclusivo da Terra. Então, para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é preciso que ela seja povoada apenas por bons espíritos, que apenas queiram o bem, está na Gênese. Se não usa pecado, como o Espiritismo, se o Espiritismo não usa a palavra pecado, como ele encara as boas e as más atitudes? Então, assim como outras religiões, o Espiritismo também ensina o caminho do bem, mostrando que as más condutas estão contra as leis de Deus e atrasam a nossa evolução moral. Mas o que o Espiritismo explica é que Deus é justo e não concede castigo, que ele concede provas, oportunidades, novas oportunidades de corrigir tendências, não é isso? Ele está sempre proporcionando novas oportunidades, né? Da gente fazer de novo e melhor, por meio das nossas sucessivas vidas. Bom, o Espiritismo defende a reforma íntima. Devemos procurar enxergar os nossos erros para conseguirmos melhorar, nos libertando de toda e qualquer ação, conduta, sentimento e vício que atrasem nossa evolução moral. Sendo assim, falando sobre o pecado, e o inigualável educador de Nazaré, como diz Pedro de Camargo, que só há um pecado e uma virtude, e esse pecado é egoísmo, e essa virtude é o amor. O mais, tudo seja na esfera do mal, seja na esfera do bem, são os efeitos que daqueles dois elementos decorrem. Né? Quais são os efeitos do egoísmo? Quais são os efeitos do amor? Não que exista o bem e o mal. Né? Existem as boas resoluções e as más resoluções, os bons sentimentos e os maus sentimentos. E nós temos nós temos a oportunidade de escolher o livre-arbítrio, né? De praticar um ou outro. O egoísmo tem suas raízes mergulhadas nas profundezas do nosso passado, requerendo, por isso, grande soma de esforços à sua erradicação. Então, a gente vai aqui, rapidinho, no Livro dos Espíritos. Deixa eu ver, está escrito aqui. Na parte 3ª das leis morais, capítulo 12, da perfeição moral,
ele fala sobre egoísmo. Da questão de 913, são as questões que Kardec faz aos espíritos. A questão 917 e a notinha também, essa resposta do espírito Fenelon. A primeira pergunta, 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Ele responde assim: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los. Enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Na 917, ele pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Ora, repito, o Espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Ele continua, mas eu vou ler agora só o último pedacinho aqui. Em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça, todo aquele que houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Então, o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. Sendo assim, o homem pensará menos em si e quando vir, que os outros pensaram nele, vai sofrer influência moralizadora pelo exemplo. Voltando ao texto de Pedro de Camargo, quando ele fala que
O egoísmo tem raízes mergulhadas nas profundezas do nosso passado, então precisa de uma grande soma de esforços nossos, né, para erradicar o egoísmo. Ele continua assim: nada obstante, os homens porfiam em acoroçoá-lo, quer dizer, encorajá-lo, de vez que a inteligência, muito amanhada, muito cultivada, ele quer dizer, sem o controle do sentimento, fornece ambiente e terreno propício à sua expansão cada vez mais acentuada. E o nosso mundo acha-se sob o despotismo da inteligência. Daí o grande surto de progresso verificado no plano utilitário e material, contrastando escandalosamente com a barbárie e brutalidade reinantes em todas as camadas sociais. Então, se houver o aumento da inteligência, se o aumento da moral, né? Se o aumento do bom sentimento em relação ao amor, né? Em relação ao outro, a inteligência não adianta muito, não. Adianta a partir do momento que a pessoa que se instrui, que estuda, ela passa a refletir mais. Então, ela tem mais condições de perceber em si qual é o seu calcanhar de Aquiles, né? Onde é que você está errando? Então, ele tem condições de ir lá consertar. 9º parágrafo. A inteligência, atendendo aos reclamos egoístas, constrói sobre a areia. Suas obras, portanto, não oferecem estabilidade e segurança, ruindo a cada passo sob o fragor das paixões desencadeadas. Tratados e convênios, pactos e ajustes jamais solucionarão o problema da paz internacional, tampouco aqueles de ordem social interna, como pauperismo, o desemprego, a orfandade, o vício e o crime. Só a educação, sob seu aspecto harmônico e congruente, devidamente compreendida em sua finalidade, conjurará as nossas velhas e debatidas questões. Qualquer outra medida não passará de paliativos aleatórios e estéreis, conforme os fatos vêm demonstrando cabalmente. Então, Pedro de Camargo é muito assertivo, né? Ele é muito, assim, vamos dizer assim, duro no seu falar, no seu esclarecimento. Mas já ouvimos muitas palavras e a gente não deu o devido valor, né? Nessas palavras em que ele é claro no qual o caminho, né? Como Jesus foi, ele é mais um daqueles que, interpretando as palavras de Jesus, nos orienta no melhor caminho. A nossa sociedade, continua Pedro de Camargo, é uma enferma entregue nas mãos de curandeiros charlatães que se preocupam em combater sintomas, visando com isso impressionar a doente, cujo estado se agrava continuamente. Todas as perturbações sociais de caráter nacional ou internacional são fenômenos acidentais, revelando um estado mórbido geral e permanente, que ainda não foi focalizado pelos bisonhos terapeutas que rodeiam o leito da extenuada enferma. A moléstia, no entanto, vai se definindo cada dia com mais evidência. Então, ele coloca a sociedade como enferma, sendo cuidada por médicos, não é médicos, mas curandeiros, charlatães, gente que só quer enrolar, só impressionar, e a doença vai cada vez mais ficando mais forte. Trata-se de lepra da alma,
assinalada na insensibilidade moral que caracteriza o homem deste século. Ele é claro, explícito e realista, né? Nessa visão que ele passa para a gente. Eduque-se o sentimento. Mas ele sempre dá a contribuição dele. Porque Pedro de Camargo sempre focaliza a educação como base para essa renovação, né? Eduque-se o sentimento, cultive-se a ciência do bem, que é a ciência do coração, e ver-se-á a moléstia decrescer, e a enferma, que é a sociedade, entrar em franca convalescença. Urge, olha só, é urgente dar essa orientação ao problema educacional. Na visão dele, a época, né, ele é dos anos 20, eu acho, 30, não lembro direito, não. Mas aquela época, eles tinham uma forma também de ver educação diferente, né? Uma forma diferente, como não se vê hoje. Hoje a gente até vê em outras instituições religiosas. Ele fala assim, a humanidade precisa ser reformada, tá certo? Do interior do homem velho, cumpre tirar um homem novo, a nova mentalidade, cujo objetivo será desenvolver o amor na razão direta do combate às multiformes modalidades em que o egoísmo se desdobra. A renovação do caráter depende da renovação dos métodos e processos educativos. E ele fala aqui, no 14º parágrafo, que cabe ao Espiritismo a nobre e grandiosa missão de iniciar esse trabalho fundando colégios, ginásios e educandários, essa era a visão dele na época, cuja finalidade seja produzir uma geração nova, cristianizada, opondo-se de Sartre, né, à velha escola que se esforça em submeter ou sufocar os germes do renovamento, procurando adaptar a juventude que desponta às exigências de um ambiente deletério, corrupto, inflado de vaidades e prenhe de hipocrisias. Então, ele defende aqui, à época, a criação de escolas espíritas, né? Colégios espíritas, ginásios espíritas, educandários espíritas. Mas a gente sabe que essa situação daquela época é diferente da situação hoje em dia. Porque antigamente só existia mais os educandários, os colégios, as escolas da Igreja Católica, né? A maioria das vezes era da Igreja Católica. Mas ele fala aqui exatamente da parte de hipocrisia, né? Porque você prega uma coisa e faz outra. Como a época de Jesus, né? O que eles estudavam lá? O que eles falavam, a religião falava lá? Falava uma coisa, né? Defendiam estou falando da época dos hebreus, né? Que eles defendiam as escrituras, mas não faziam nada daquilo. Tanto que a gente vê em Paulo e Estevão, e Paulo é um dos exemplos que ele percebe, né? Como ele foi, na sua época, hipócrita, porque ele defendia aquela religião com unhas e dentes, não queria ver o novo, né, que eram os ensinos de Jesus, e ainda perseguiu, né? E aqui, quando ele diz que a renovação na humanidade sendo reformada, que o interior do homem velho, cumpre tirar o homem novo,
nós lembramos de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, no capítulo 7, que ele fala assim, tudo novo. É só um trechinho. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Aqui no final do texto de Pedro de Camargo, no 15º parágrafo, ele diz assim, inspiremo-nos nas seguintes palavras do inovidável apóstolo dos gentios. Olha o Paulo aí presente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Cristo dizia que ele, né? Ele fazia a vontade do Pai. Não é mesmo? Quando ele era Pai, quando ele falava em meu Pai. Quando ele falava meu Pai, é porque ele fazia a vontade do Pai. Quando ele falava vosso Pai. É o Pai que a gente compreende, é o Deus que a gente compreendia. Que a gente não compreende Deus na sua totalidade, né? E não fazemos, sendo assim, não fazemos a perfeita vontade de Deus. Ainda caminhamos muito torto. Precisamos refletir bastante, né, para renovarmos o nosso eu, para nos educarmos, para fazermos a nossa autoeducação. E só para terminar, no Vinha de Luz, no capítulo 21, Oração e Renovação, Emmanuel, sou apaixonada por ele, Emmanuel. Também. Eu sou apaixonada por tanto. Ele diz assim, a oração, porque a gente, na hora da escolha entre o bem e o mal, a gente sempre dá uma balançada, né? Então, o que nos faz tornar o rumo certo, né? Qual é o nosso leme? Qual é a nossa bússola? A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações volitivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito.
Mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada pela oportunidade da reflexão. Nós agradecemos a nossa irmã Denise por essas reflexões tão importantes que Pedro de Camargo nos traz nos dias que estamos vivendo, né? O texto dele é atualíssimo, então que a gente possa refletir bastante sobre a nossa conduta, sobre a nossa maneira de agir, verificarmos se realmente o egoísmo ainda está batendo muito na nossa porta, né? E como nós temos que agir para combater esse egoísmo. Porque às vezes a gente pensa no egoísmo em grandes coisas, né? Em coisas bombásticas, mas é no dia a dia, nas pequenas coisas, que a gente vê como ele está implantado ainda na nossa vida, no nosso meio ambiente, né? No nosso dia a dia. Então, que a gente procure pesquisar bem aonde nós ainda temos processos egoísticos e procurar extirpar isso, para que realmente a gente possa servir ao Senhor, né? Servindo ao nosso próximo, que isso é o mais importante. Então, para a gente encerrar, vou pedir para a nossa irmã Verinha fazer a nossa prece de agradecimento. Não sei por que eu achei que eu ia ser excluída. Boa noite, gente. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, a Pedro de Camargo, a Jesus, né, e a todos esses nossos companheiros que nos trouxeram até aqui, que nos reuniram nesses estudos, nessas novas possibilidades, justamente porque é atual a nossa necessidade, né? Também comparo com a atualidade que a gente está vivendo, esse novo modo de estudar, de nos reunir. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade e vamos agradecer mais ainda por nós estarmos aí aproveitando essa oportunidade, porque a oportunidade está aí. Agradecer a Deus por tudo que a gente está conseguindo aprender, por tudo que a gente está conseguindo meditar, refletir, e pelo passo que nós levamos, pelo degrauzinho que nós estamos subindo de mãos dadas uns com os outros, ajudando e sendo muito ajudados. Possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade. E amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente reunidos em mais uma oportunidade de estudo. Boa noite, fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. E Ele quer. Boa noite para vocês. Agradecemos a nossa companheira Verinha por essa prece e desejamos para todos uma boa noite, que o Senhor nos abençoe. Amanhã estaremos de volta às 18h30 com o nosso Evangelho e na quinta-feira, às 18 horas, o nosso curso de fluidoterapia na nossa segunda aula, né? Tivemos a primeira aula. Algum problema aí, Denise? Oi? Denise, algum problema aí? Algum cisco por aí? Quinta-feira, às 18 horas, nós estaremos de volta, né? Para o nosso segunda aula do nosso curso de fluidoterapia. E na sexta-feira voltamos aos nossos estudos. No mês de janeiro, quinta-feira, não terá estudos, terá apenas o curso de fluidoterapia, tá bom? Então, eu convido todos vocês. Gente, pode falar. Eu falei hoje com a Edeína e ela está lá em Curitiba, né? Aí eu falei para ela, conversei com ela sobre o curso. Nem sempre ela tem oportunidade de participar por causa da internet, por causa que ela está lá na casa da irmã dela, então por isso que ela não está participando. Quando dá, ela vem, tá? Tudo bem. Ela mandou um beijo para todo mundo. Mande um beijo para ela também, de todos nós. Então, gente, ó, um beijo para vocês, gente. Tá? Até amanhã. Quinta, tem o Evangelho, e quinta-feira, fluidoterapia, sexta-feira voltamos com o nosso curso, Nosso Lar,
de História dos Hebreus, livro dos Hebreus, tá bom? Tchau, gente. Fiquem Tchau. bem. Todos abençoados. Dê um abraço aí do seu Valdir. Obrigada.